Ao único, soberano, poderoso Deus, que nos deu seu Filho amado, seu Filho unigênito, para remir-nos das nossas mazelas, maldades e pecados, seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor, com tudo aquilo que fazemos e falamos. Que todos tenham um ótimo dia de paz, de alegria e da verdadeira manifestação do poder de Deus em cada ação praticada. Bem, meus amados e preciosos irmãos, nós falamos muito a respeito de fanatismo, né? Mas sempre existiu no mundo, né? Pelo menos nos últimos séculos para cá, mas mesmo no tempo de Jesus, né? As seitas geram fanáticos. As seitas geram fanáticos. O que vem a ser isto? Fanatismo. É o empenho exasperado que os fanáticos, que as pessoas têm em defender suas posições. E que chegam até a colocar em risco a existência de populações inteiras, a um extermínio, portanto, pelo fanatismo. O fanatismo religioso, ele destrói. Ao invés de dar vida, ele dá morte. Então, se alguém contesta aquilo, logo os seguidores daquele sistema odeiam aquela pessoa, isolam aquela pessoa, desprezam. É fruto das seitas. Se dizem únicos, exclusivos, e os demais estão simplesmente perdidos. Nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo dizendo isto para o rei Agripa. A minha vida desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a sabem. Eles me conhecem desde o princípio. Se o quiserem, podem testificar que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então, ele era conhecido no meio dos fariseus. Mas quando este mesmo Paulo teve a graça de Jesus, ter um encontro com ele e ter a sua vida mudada, seu coração mudado de algo que, vamos dizer, era bom? Era. A lei é ruim? Não. Mas ela gerou um fanatismo. Quem transgredia qualquer coisa, eles matavam, literalmente, fisicamente. Então vejam o testemunho de Paulo. Eu não quero me comparar a Paulo, acho que nenhum dos nossos irmãos que deixaram essa seita se querem comparar a Paulo, pastor Júnior, pastor Elias Estanque, pastor Sérgio lá de Londrina, pastor Adriano e outros irmãos lá na Bahia, lá no Nordeste, lá no Sul mesmo. Eles conhecem o que é isso, todos conhecem, viveram muitos anos dentro daquele sistema. Paulo viveu toda a sua
sua vida? Ele não está dizendo aí no verso 4? A minha vida desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus o sabem. A sabem, né, a vida. Todos conhecem a minha vida. Nesse sentido, eu posso me comparar a Paulo, né? Desde a adolescência, ainda bem novo. Todos conhecem, todos os seguidores desta seita no Brasil, amado entre todos. Mas, e Paulo diz agora no verso 5, eles me conhecem desde o princípio. Se o quiserem, podem testificar que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então nós passamos por essa severidade. Foi ruim? Não posso dizer que foi ruim. Essa severidade. Paulo não diz que foi ruim. Mas quando chegou o momento de deixar aquilo, todos eles queriam ver Paulo morto. A Bíblia se repete. Todos eles queriam ver Paulo morto. Tentaram matar Paulo. Vocês veem que aqui ele foi preso e aquele pessoal ali, aqueles governadores que estavam na Judéia, ouviram Paulo. E nós conhecemos a história da sua prisão, que ele só não foi morto por causa de um sobrinho seu, né? Um menino, que ouviu a conversa dos magistrados da religião ali, fizeram um juramento de morte, que ninguém comeria enquanto não matassem Paulo. Meus irmãos, vejam o que Paulo se tornou para eles. Se tornou simplesmente um herege, um traidor que merecia morrer. Mas, meus irmãos, as seitas produzem fanáticos. Então, quando nós saímos, o que queriam que acontecesse conosco? Destruição plena, total. E no verso 6, e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Meus irmãos, nós somos julgados e na mente deles condenados. Segundo o fanatismo deles, condenados. Esse é o fanatismo religioso. O fanatismo político também faz a mesma coisa. Os líderes se protegem, têm leis que o defendem, então seus seguidores fanáticos se rebentam, né? Agora, perseguir as pessoas, nós não faremos isto. Mas pregar a verdade, faremos. Enquanto Deus nos der graça e poder. E gritando, e apelando, e protestando, não querendo a destruição de alguém, não querendo o fracasso de alguém, mas querendo a vida. Mas nem todos alcançarão a vida. As guerras religiosas, elas foram geradas pelo fanatismo, tanto as inquisições romanas quanto as inquisições chamadas cristãs, de Calvino, de outros, na Inglaterra, na França. Eles matam por aquilo que dizem que é a verdade. Mas prova tanto que não é o evangelho de Jesus,
é que o evangelho de Jesus é o contrário. Ele ama. Quem segue a Jesus ama a prostituta, o ladrão, o homossexual, ele ama a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. O ladrão creu, na última hora foi salvo. E outros foram salvos. Maria Madalena, o exemplo está na Bíblia. Então vejam isto. O mesmo Paulo, que era reverenciado, amado, querido, Paulo fez o quê? Virou um salteador, um ladrão, um bandido? Não. Virou um seguidor de Jesus. E todos que deixarem esse evangelho torto, corrompido, essas seitas, para firmar-se com Jesus, se torna então, portanto, inimigo dos fanáticos religiosos. Porque o fanatismo é isto. É um empenho exasperado em defender suas posições, seja ela certa ou não, porque ninguém sabe do que está crendo. Eles não conhecem a Bíblia e não conhecem nem a mensagem que defende. Se conhecessem pelo menos a mensagem, veria que é falsa. Mas não conhecem nada. Então o fanatismo religioso é isso, o fanatismo político também. Chega a colocar em risco a existência de populações inteiras. E Salomão, em Eclesiastes, capítulo 7 de Eclesiastes, é o verso 16 até o 18, ele diz: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, e não sejas louco, porque morrerias antes do tempo. Bom é que retenhas isto, e daquilo não retires a tua mão. O homem que teme a Deus escapa de tudo isto. Os tementes a Deus, mesmo ali no erro, eram sinceros. Nós não estávamos escondendo nossos atos errados, ignorantes, estúpidos, pecados ocultos, de forma alguma. Éramos sinceros, fazíamos com amor. E tem uma coisa, hein? Fazíamos o trabalho na igreja a vida toda. Não exigíamos nada. Eu não me refiro só a mim também não, ao meu amigo Júnior, pastor Júnior Fialho. Nós simplesmente servíamos com devoção. Paulo servia com devoção. Mas ele encontrou o que todos deveriam encontrar. Nós encontramos o que todos deveriam encontrar. Você que tem encontrado, tem conseguido luz, entendimento para sair destas seitas religiosas que tornam as pessoas ignorantes, fanáticas. Dê glória a Deus, louve a Deus, não tenha saudade do Egito, das suas paneladas de carne, de seus encontros. Ei, encontros, vocês não sabem o que rola nos bastidores, né? Não tenham saudade dos seus encontros. Persevera na doutrina de Jesus, dos apóstolos e dos profetas. E eu rogo ao Senhor Jesus que nos livre de darmos passos errados e de achar que somos alguma coisa maior do que alguém. Somos servos, estamos empenhados, não em provar que somos alguma coisa, mas somos servos para empenhar dizendo que Jesus é o único mediador, não tem necessidade de um outro, de um profeta, não.
depois os apóstolos, Jesus disse, Paulo disse, a lei e os profetas duraram até João. Deus falou com o povo através de profetas. O último foi João Batista. E depois então, a voz diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E é o tempo de darmos ouvidos unicamente à palavra verdade, que é Jesus. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Te ajude, irmã. Te ajude, irmão, a prosseguir determinado nesta liberdade, nesta esperança que Deus colocou em seu coração. Bendita a esperança que nos colocará no reino de Deus. Tem nos colocado, melhor dizendo, tem nos colocado no reino de Deus. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Um abraço a todos. Em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Amém.